Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um módulo webinar aqui comigo sobre estética humanizada, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da interdisciplinaridade junto ao atendimento dos pacientes com essa nova visão, com a visão da estética humanizada e o quanto isso é importante para o bem-estar, a proposta de o olhar diferenciado a esses pacientes. A estética humanizada, ela envolve a interdisciplinaridade e não são vistos como cuidados de modelos convencionais, pois ela propõe que conhecemos e cuidamos do indivíduo com uma abordagem holística, global e integral, envolvendo assim múltiplos enfoques, que seria o físico, mental, espiritual e o social, e que necessita olhares muito comprometidos com o cuidado especial em todas as suas fases de vida. E quando se fala em fases de vida, para quem já conhece um pouco a minha história profissional, nós estamos falando desses olhares de estética humanizada para a parte da fase da adolescência, para a fase, principalmente na vida da mulher, que é a fase gestacional, mas a estética humanizada, ela também propõe olhares específicos àquelas pessoas que antes eram deixadas para trás e que sempre estavam com a questão das doenças crônicas não transmissíveis, e que nós, na nossa formação de base, a gente aprendia que esse tipo de situação não era possível a estética estar atuando. E hoje, com a interdisciplinaridade crescendo cada vez mais nos olhares, nós podemos perceber que a estética pode sim colaborar e muito com esse momento de vida das pessoas, que são momentos muito sutis, muito delicados, e que essas propostas também podem estar trazendo conforto e qualidade de vida. E dentro da interdisciplinaridade, num dos capítulos do livro Estética Paliativa e Humanizada, que eu, juntamente com Vanessa Monteiro, escrevemos, eu coloquei no capítulo 7 doenças crônicas não transmissíveis, neoplasias e a sua influência no bem-estar. E eu começo trazendo aqui, olha, assim o desestresse é definido como uma experiência emocional desagradável e multifatorial de natureza psicológica, cognitiva, comportamental e emocional, social ou espiritual, que interferem na capacidade de lidar eficazmente com as doenças e suas alterações físicas, sintomas e tratamentos. Observe então o quanto as doenças crônicas não transmissíveis podem afetar o emocional de um indivíduo. Por isso, a convidada especial de hoje é uma psicóloga especializada em oncologia, no acompanhamento de pacientes que estão passando por essa situação delicada de vida. Eu já conheço há algum tempo, eu estou participando de alguns grupos de estudo juntamente com ela, e ela vai nos falar muito sobre a importância dessa interdisciplinaridade. Então, com vocês aqui, a Daniele Rabelo. Dani, tudo bem? Tudo bem, Isabel, obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui e, como você falou, poder passar um pouco do que é essa interdisciplinaridade e da importância dela, né, para os cuidados paliativos e para a oncologia, para as doenças aí que você falou, né, não transmissíveis. Dani, eu como formação de base sou esteticista, você como formação de base é psicóloga. Nós sabemos que qualquer formação de base traz um primeiro olhar do que é a atuação no mercado de trabalho. Mas conta para nós o que te fez escolher a psicologia e, principalmente, o que fez você escolher a especialização dentro da área da oncologia para ter esse feeling nesse momento tão delicado de vida de uma pessoa. Sim, tem várias motivações, mas eu acho que a motivação maior é sempre pessoal da gente, né, para fazer alguma coisa. Então, eu tive motivação de ter familiares com câncer, né, meus avós, eu tive 2 avós que morreram de câncer e eles sofreram muito porque não tiveram bons cuidados paliativos. E eu sempre me perguntava se aquele sofrimento era normal, eu era adolescente na época.
Então eu ficava, será que é assim mesmo? Será que a gente tem que sofrer tanto para morrer? Minha avó reclamava de dor, meu avô reclamava também, que não podia comer direito. E quando eu entrei na faculdade, na psicologia, eu descobri que tinham várias áreas que trabalhavam com esse sofrimento, né? Primeiro a psicologia, que já trabalha com sofrimento psíquico de base. E eu já queria trabalhar com sofrimento, ajudar pessoas em intenso sofrimento. E depois eu descobri dentro da psicologia a oncologia, né, a psico-oncologia, que é a parte específica da psicologia que trabalha com os pacientes com câncer. E depois os cuidados paliativos, que aí sim, para mim, fechou a conta, que é qualidade de vida, conforto a pacientes que estão sofrendo por causa de sintomas. E era exatamente o que eu vi os meus avós, eu vi eles passando, e eu descobri que tem jeito, tem conforto, tem ajuda, e é isso que foi por isso que eu fiz todas essas especializações, né, em oncologia e em cuidados paliativos, e gosto de trabalhar na área, porque eu gosto de ajudar pessoas a encontrarem esse conforto, essa melhora na qualidade de vida, para que elas vivam o tanto que elas têm que viver da melhor forma possível. Eu acho que aqui você colocou uma palavra que define muito bem o que seria o olhar da estética humanizada, independente da questão de interdisciplinaridade ou não. A estética humanizada, para você que está tentando se identificar com um novo olhar, uma nova especialização, é proporcionar conforto. Mas lembramos que esse proporcionar conforto ou acolhimento nunca se consegue fazer sozinho, tem que ter sempre a interdisciplinaridade. Só que, Dani, eu sempre ouvia muito, e quem conhece minha história de profissional, sabe que a gente sempre falava muito na palavra multidisciplinaridade. E hoje, com essa nova especialização dentro da área da estética, que é a estética humanizada, qual a diferença entre essas palavras, né? O que entender disso? Sim, ainda tem muita confusão hoje em relação a essas palavras. Muita gente usa como se multidisciplinar fosse a mesma coisa de interdisciplinar e de transdisciplinar, que é outro conteúdo, outro conceito que a gente tem. Mas são coisas diferentes. O multidisciplinar, ele é o primeiro passo, na verdade, que é você ter várias disciplinas no mesmo lugar. Então, eu posso ter a estética, a psicologia, a nutrição, a fisioterapia, todas as profissões para tentar ajudar ao máximo esse paciente de uma forma holística, né, como você já comentou. E isso é multidisciplinar, é você ter as profissões, as disciplinas, mas elas não se conversam. Então, as pessoas começaram a ver, os profissionais, que é interessante ter muitas profissões para ajudar o paciente, porque pode ser que a necessidade dele seja a fisioterapia, o outro pode ser mais a psicologia, e é bom você poder chamar os profissionais que você tem. Mas, se eles não conversam entre eles, o tratamento não fica alinhado, um não sabe o que o outro está fazendo, isso pode acabar não sendo tão bom para o paciente. E aí que entra a interdisciplinaridade, que é exatamente quando existem esses profissionais, mas eles conversam entre eles. Existe uma certa formalidade de encontros, né? Tem reuniões, um sabe o que o outro faz, eles discutem casos juntos em equipe, discutem conflito, muitas vezes a equipe também tem. Então, essa interdisciplinaridade é quando o meu saber, ele não afeta o do outro diretamente, porque eu não vou fazer o que o enfermeiro faz, mas eu sei o que ele faz, e eu sei dar algumas orientações, por exemplo, que ele dá, assim como ele também sabe o que eu faço, e ele pode dar algumas orientações. Então, o que a gente fala na interdisciplinaridade é que as fronteiras, elas estão mais fluidas, mais flexíveis, fronteiras da profissão, e eu e o outro, a gente pode se ajudar, né, como profissionais. Na transdisciplinaridade é algo mais evoluído ainda, que eu particularmente nunca vivi. Eu acho que é muito ideal, assim, mas pode acontecer. É quando essas fronteiras, elas realmente estão invisíveis, né? Você não vê a fronteira do outro, da profissão do outro, e mesmo assim, cada um sabe o que faz, cada um sabe onde está, cada um sabe o seu papel, e sabe conversar com o outro também, sabe trocar, faz essas reuniões. A transdisciplinaridade, ela é a interdisciplinaridade mais avançada, em outro nível, né? Então, a gente tem que lembrar que tem esses três conceitos. A multidisciplinaridade é o primeiro nível, mais básico, que é ter várias profissões no mesmo lugar. A interdisciplinaridade é quando essas profissões trocam entre elas. E a transdisciplinaridade é quando há uma coesão dessa equipe total, e eles têm reuniões, trocas, é tudo muito completo. Então, a gente tem esses três níveis de conceito da
das diferenças entre as disciplinas e onde elas se complementam também. E na tua experiência clínica, porque você já tem um tempo de atuação dentro dessa área, né? Na tua experiência clínica, você já consegue perceber que existe essa interdisciplinaridade entre as especialidades para cuidar desses pacientes ou ainda está começando a engatinhar essa experiência? Infelizmente, ainda está engatinhando, porque eu vejo que é algo muito do profissional. Eu, como fui formada para trabalhar em equipe na minha residência, eu não consigo me ver trabalhando sozinha. Então, eu sempre estou pensando em quem que esse paciente está indo como médico, quem é o fisioterapeuta, onde que é a acupuntura dele, como que ele está se sentindo na acupuntura. Eu penso em todas as coisas que estão ao redor dele, não só na psicologia. A psicologia, claro, é o meu maior foco. Mas eu sempre vou tentar saber dessas outras terapias que ele está fazendo e dessas outras consultas, né? E por causa da minha formação. Então, como a formação agora dos médicos, dos outros profissionais tem mudado um pouco, eu acho que a gente ainda está começando a engatinhar. E eu, como profissional, também acabo trazendo isso para os outros profissionais, porque se eu vou atrás do médico, ele vai pensar, opa, tem uma psicóloga ali que vai atrás de mim, que se preocupa com o meu paciente também, eu vou combinar com ela, eu vou trocar com ela algumas coisas do caso. Então, quando nós, profissionais, temos essa atitude, né, de buscar um pouco mais a interdisciplinaridade, eu percebo que a maioria dos profissionais é bem aberto e acha bem bacana, né, e aí talvez em algum momento eles comecem a fazer isso. Mas claro que o ideal não é que isso aconteça, é que isso já venha de base da formação de todos esses profissionais e que quando eles saiam da faculdade, eles saibam conversar e trabalhar em equipe. Mas, assim, na minha realidade, isso acontece muito pouco ainda. Olha só que interessante, então isso fica como convite para todos vocês que estão nos vendo nesse webinar, de que desde nossa formação de base a gente já comece a pensar na interdisciplinaridade, porque quem tem ganho com isso é o próprio paciente, que é o objeto do atendimento. Quando eu digo objeto aqui, eu não estou rebaixando ninguém, eu estou elevando sim, porque o objetivo principal da atuação dentro da saúde e agora da estética humanizada com a interdisciplinaridade, o foco principal é o paciente, né? Dani, com tudo isso que você percebe da necessidade da interdisciplinaridade, como você já está atuando muito dessa forma, você consegue mensurar a diferença dos pacientes que têm esse cuidado com uma visão íntegra e um trabalho de interdisciplinaridade junto aos outros pacientes que não têm? Porque essa experiência clínica é uma experiência pessoal tua, né? Você, para esse tipo de colocação, você tem mais experiência do que a mim e com certeza você poderia estar expondo esse diferencial que o paciente, talvez ele não perceba de uma forma bem clara, mas ele consiga transpor isso junto a você, psicóloga, na qualidade de vida que ele ganha quando ele tem esse tipo de olhar, né? Sim, e assim, é incrível como eles também percebem. A gente pensa que não, mas eles percebem, porque eles veem que toda a equipe está mobilizada para ele, ao redor dele, está pensando em como ajudá-lo. E eles veem quando há um trabalho interdisciplinar e o depoimento é outro. Claro que, mesmo quando não há, se a equipe é boa, o atendimento é bom, ele vai dar valor. Mas ele sabe falar que, a enfermeira está preocupada comigo, a psicóloga, a enfermeira falou com a psicóloga. Ele consegue enxergar a rede se conectando, sabe? E ele fica muito, além disso que você falou, ele fica muito melhor. A qualidade de vida dele melhora assim no nível, as coisas andam mais rápido para ele. Por quê? Porque eu estou sempre em contato com a minha equipe, quando eu tenho uma interdisciplinaridade formada naquele lugar de trabalho, né? Então, se eu consigo colocar isso em prática, a diferença no discurso dele é gigantesca, a diferença na vida dele é gigantesca, e a gente consegue até agilizar os tratamentos, as coisas que a gente pode fazer por ele, porque está todo mundo na mesma linha, está todo mundo pensando igual, e isso é sempre conversado. Então, quando eu tenho essa linha que se forma, o tratamento do paciente vai para um nível assim que é diferente, muito, muito, muito melhor do que quando eu tenho só o multiprofissional, mas ninguém se conversa, ninguém troca, né? Isso fica muito claro no tratamento e na própria visão do paciente. Claro que ele não vai falar de forma técnica, né? Olha, eu tenho uma equipe interdisciplinar, mas a forma que ele discursa é visível como ele
como ele dá valor àquilo e como o vínculo que ele cria com a equipe também é muito melhor, porque toda aquela equipe conversa com ele, sabe quem ele é, sabe quem é a família dele, sabe qual é o tratamento que ele está fazendo, e isso já é um tratamento em si, eu digo, né? Porque ele já se sente muito melhor, se sente cuidado, se sente atendido, sente que tem atenção de pessoas que não precisavam, teoricamente, dar tanta atenção para ele, e ele sente essa atenção e esse cuidado chegando até ele. Então, isso já muda muito, e já melhora muito a vida do paciente. E da família, né? Então, falando em família, daqui a pouco eu vou voltar no tema família. Uma coisa também interessante, pessoal, que está nos dados aqui presente no capítulo sobre estresse e a influência, né, das doenças crônicas não transmissíveis ao desestresse, é que a prevalência de desestresse em pacientes oncológicos é de aproximadamente 25 a 35%, sendo mais comum em mulheres jovens com a doença avançada e a incapacidade funcional e quando há distúrbios psiquiátricos como a depressão. Por que eu estou lendo isso? Porque eu, como esteticista, e Dani, como psicóloga, eu acho que nós somos dois tipos de equipe, duas especialidades, ou melhor dizendo, duas especialidades dentro da equipe interdisciplinar que mais temos a visão da questão do desestresse, que é o estresse excessivo, que pode levar até a própria depressão. Por quê? Porque nós temos algo em comum. A psicóloga e a profissional da estética são as que mais passam tempo com o paciente. Diferente, por exemplo, da atuação de uma enfermagem, não estou falando que não existe importância, existe grande importância de cada um dos profissionais. Mas, às vezes, o enfermeiro ou a enfermeira ele está corrido com outros atendimentos a pacientes e ele chega naquele momento auge de dar o medicamento, de dar uma olhada no paciente, mas com a necessidade de otimizar o seu tempo. Enquanto que a psicologia e a estética têm um tempo a ser dedicado a esse paciente, né? A psicologia por ouvir e a estética por proporcionar a melhora na qualidade da pele, no toque, na massagem, na drenagem linfática. Poderia colocar algo sobre isso para a gente também, Dani? Qual que é a atuação do psicólogo, o quanto a gente pode perceber o próprio acolhimento que o paciente dá junto a nós, né, quando nos recebe para o atendimento. É de uma forma diferente, porque ele sabe que a gente está indo ali para se doar o nosso tempo a eles, né? Exatamente, isso não tem valor, né? Isso é muito caro para eles, é muito bacana. Eles veem isso que a gente realmente está ali para se doar, aquele tempo, né? Como você falou, e tempo é uma coisa que todo mundo quer ter mais. Então, se você doa o teu tempo para aquela pessoa, isso para ela isso não tem preço, né? Isso é muito grandioso. Como você falou, não que os enfermeiros e os outros não importem, mas a base do trabalho é diferente. A base do trabalho do enfermeiro é uma, a base do nosso trabalho é outra. É estar ali, ouvir, fazer algum cuidado. O enfermeiro também faz cuidado, né? E escuta também, mas ele tem outro tipo de trabalho. Às vezes, infelizmente, a condição de trabalho é outra. Ele tem mais pacientes para lidar, tem que realmente correr e administrar o tempo. Mas ele também consegue fazer, só que realmente a base é completamente diferente do trabalho da gente, né? Assim como a base da fisioterapia, da nutrição, também são bases diferentes de trabalho. O nosso trabalho é muito... Pode falar. Por isso a interdisciplinaridade, né? A gente precisa trabalhar na interdisciplinaridade, mas digamos assim, a disposição de cada um ou o olhar, ele de aconchego, de acolhimento, ele está mais presente nesse momento da nossa atuação, como ouvir e o tocar, né? Sim, faz parte do nosso trabalho, né? Como eu falei, também faz parte dos outros profissionais, mas para nós é muito mais visível, né? Porque a gente trabalha com isso, né? O psicólogo trabalha com acolhimento, com escuta qualificada, com empatia, com observação. Então, isso para a gente tem que estar presente o tempo inteiro, porque senão a gente nem consegue fazer o básico do nosso trabalho. Mas a empatia ela é importante em todas as disciplinas, ela é importante em todos os profissionais.
Eu estou Sim, fazendo a especialização agora em humanização e cuidados paliativos e isso é muito batido na tecla. Empatia e comunicação correta o tempo todo com o paciente nesse momento, né? Muito bem. exatamente. Outro dado que eu trago aqui é com relação aos familiares. Olha só, voltando aqui ao que você tinha comentado dos familiares. Com relação aos familiares que compartilham a trajetória da doença e o seu tratamento, o desestresse ele varia de 10 a 30% e apresentam vários tipos de desestresse, né? Ansiedade, depressão, muitas vezes até a própria alteração da saúde por influência do estresse. Então, a Uhum. pergunta, o questionamento agora que é levantado é a psicologia, ela é o atendimento só para o paciente ou eu vou pensar nesse momento do cuidando dos cuidadores? Na psicologia, e principalmente nos cuidados paliativos, né, na psicologia, nos cuidados paliativos, a gente não pode pensar no paciente sem pensar em quem está ao redor dele. Se a gente não cuida em quem tá, nas pessoas que estão ao redor dele, a gente não cuida dele no fim das contas. Porque se a pessoa que está com ele ou as pessoas estão estressadas, estão ansiosas, estão com problemas de saúde, como que essas pessoas vão cuidar bem desse paciente também? Né? Então, a gente sempre pensa em todo o contexto do paciente. Tem que pensar nesses familiares, quem é o cuidador principal, normalmente esse cuidador vai estar mais sobrecarregado, né? Tá tendo rodízio, estão conseguindo trocar, ou só tem uma pessoa, como que a gente vai fazer com essa pessoa, o que, que a gente pode fazer para ajudá-la, tudo isso tem que entrar na nossa conta de cuidado, né? No nosso plano, digamos assim, no nosso plano terapêutico para aquele paciente. Eu até brinco, quando eu falo paciente, eu nunca quero dizer só o paciente, eu sempre quero dizer família e paciente, porque isso não se separa para a gente, né? Nem na psicologia e nem nos cuidados paliativos, porque eu não posso desgrudar o paciente da casa dele e fingir que não tem nada além disso. Ele mora em uma casa, ele mora em um bairro, ele mora com pessoas, então ele está rodeado de alguém. E quem são esses, né? Quem são essas pessoas? Elas estão dando conta de cuidar dele ou está sendo muito difícil? Então, se está sendo difícil, como eu da psicologia ou como qualquer outro profissional da minha equipe pode intervir para ajudar, sabe? A gente nunca separa paciente e equipe, está sempre junto. Por isso que você falou também da importância da comunicação, né? Da empatia. Isso também vai ser levado não só para o paciente, também para a família. Eu preciso me comunicar bem com essa família, porque às vezes eu vou talvez precisar tomar decisões difíceis e a família vai ter que estar lá minimamente inteira para a gente poder tomar essa decisão. A psicologia vai ajudar muito nesse sentido de olhar para essa família, de cuidar desses cuidadores e conseguir equilibrar um pouco mais nesse momento que normalmente é muito difícil, né? O momento de adoecimento é difícil para a família e para o paciente. Então, a gente precisa estar ali para tentar equilibrar um pouco e ajudar eles a caminhar por essa nova estrada, sabe? E isso se estende também, pessoal, para a parte da estética. A estética humanizada, ela não pode ser pensada somente para o paciente. E eu trago até um detalhe interessante. Às vezes a pessoa, o profissional de estética, ele se identifica com os cuidados de estética humanizada, mas ele não se sente confortável no atendimento específico do paciente. Então, eu posso estender o meu trabalho para os cuidadores e deixar para o outro profissional que tem mais empatia junto ao paciente, cuidar do paciente. Então, esse olhar de cuidar de quem cuida também é muito importante e também é um olhar de estética humanizada. Dani, como a tua especialização é mais na parte, mais não, né? A tua especialização foi especificamente a cuidados paliativos e você se identificou em cuidar de doentes da oncologia. A gente sabe que doenças crônicas não transmissíveis, elas trazem dor. E um dos conceitos que eu estou também aprendendo muito e conhecendo muito é sobre a questão do conceito da dor total. Como psicóloga, coloca pra gente o que seria essa dor total, quais os tipos de dores que o indivíduo, eu digo indivíduo porque não só o paciente em si, pode ser outras pessoas da família, os familiares, encontrar essa dificuldade de lidar com a dor, porque a dor ela não é somente dor física,
Então, Exato. como que é essa dor total e como que isso pode atingir não só o paciente, mas também as pessoas que estão convivendo com ela, que são os familiares? Sim, perfeito. Quem cunhou esse termo, na verdade, foi a Cicely Saunders, que era uma enfermeira, médica e assistente social. E ela começou a observar que esses pacientes oncológicos, crônicos, que estavam em cuidados paliativos, alguns tinham dor, mas outros tinham a dor piorada por outras questões. Então ela começou a tentar resolver as outras questões para ver se era só física essa dor, e ela observou que não, que a dor não era só física. Assim como o paciente, ele é um total, ele é um todo, como a gente já falou, e você falou da questão da holística, a dor também vem desse sentido, né? É uma dor que ela vai abranger todos os aspectos do paciente ou do indivíduo, né, do sujeito. Ela pode ter aspectos físicos, aspectos emocionais, aspectos sociais, aspectos espirituais. Então, todos esses aspectos têm que ser observados na dor do paciente para a gente poder tratar também. Por exemplo, um pai que tem o câncer e ele era o provedor da família, ele ganhava dinheiro, ele que trabalhava, e agora com o câncer ele não consegue trabalhar. Normalmente isso traz uma dor social muito grande, porque ele era o provedor, ele não consegue mais prover, provavelmente outras pessoas vão ter que prover para aquela família, ou ele vai ter que conseguir algum auxílio do governo. Tudo isso, no nosso atendimento, né, no meu atendimento como psicóloga, a gente consegue observar. E a equipe também consegue observar pelo que o paciente está falando, o que ele está demandando, o que ele está pedindo, do que ele está reclamando. Ali a gente vai observando certas coisas e vai vendo que tipos de dor existe naquela pessoa e como a gente pode tratar, né? Então, a dor total é uma dor de várias áreas, não só da área física, ela pode vir de outras áreas também e precisa ser tratada também, né? A gente não pode deixar de observar essa dor e de intervir nela, porque ela causa também muito sofrimento, às vezes mais do que a própria dor física, né? Não é à toa que existe a psicologia. A gente trata das dores emocionais, das dores do psicológico. E isso vai entrar também no conceito de dor total. Por isso também a importância de todos esses profissionais. O médico pode tratar da dor física, o enfermeiro, por exemplo. O psicólogo vai tratar mais do psicológico emocional. O assistente social, por exemplo, pode trabalhar as dores sociais. As dores espirituais vai ter que ser alguém da religião da pessoa ou alguém que a pessoa queira ver, que ela goste. Então a gente vai ter todo por isso a importância da interdisciplinaridade, né? Porque a gente precisa de todos esses profissionais para ajudar a diminuir essas dores desse paciente e aliviar o sofrimento dele. E com o olhar da estética, nós trabalhamos muito com o toque. E o toque, já existem vários artigos publicados que o toque ele faz a proposta de produção de substâncias que são de alívios de dor, como serotonina, neurotransmissores que trabalham em cima disso, dessa questão de reduzir dor. Prova disso que quando a gente bate algum local do nosso corpo e sente dor, a primeira reação que nós temos é de fazer a fricção no local. Então a estética ela chega para implementar ou complementar mais ainda a interdisciplinaridade quando se fala em dor, porque ao mesmo tempo que nós vamos proporcionar alívio de dor físico pelo toque da massagem, nós vamos também colaborar para a dor emocional, nesse conceito de dor total, porque a pessoa vai se sentir acolhida, ela vai se sentir valorizada. Eu trabalho junto ao CIA com alguns projetos, e um deles é Bem Viver na Oncologia. E é fato, os relatos dos pacientes, vários relatos que nós já recebemos, de pessoas falando justamente disso. Quando eu venho aqui, eu sinto que não alivia somente a minha dor física. Eu saio daqui com uma sensação de que alguém pensa em mim, alguém se preocupa comigo e que eu tenho, sim, o merecimento de estar aqui e receber toda essa atenção, esse carinho. Então, realmente, o cuidar da estética com esse olhar humanizado, esse olhar paliativo, é muito gratificante. É gratificante demais receber esses relatos onde a gente vê a importância que nós, profissionais da interdisciplinaridade, temos. E aí nós vamos também implantar aqui no CIA o projeto Cuidando do Cuidador, porque aquele paciente que vem para receber
os seus cuidados de nutrição, psicologia e estética, o cuidador também receberá, porque faz parte do processo de cura do paciente. Se o cuidador está bem, o paciente também vai se sentir bem, vai se sentir melhor, né? Isso, E exatamente. olha, outra situação que a gente percebe que já está muito latente junto a doenças crônicas não transmissíveis, inclusive já foram até adotadas pelo SUS, são as PICs, que são práticas integrativas complementares, que até então era olhado como um contexto não da estética em si, a estética ela vem para somar também, né? Mas de outros profissionais, terapeutas, que têm a capacidade, a capacitação de trabalhar como, por exemplo, com aromaterapia, a ayurvédica, a imposição das mãos, também conhecida como reiki, reflexologia, terapias de florais, cromoterapia, bioenergética, ou seja, o contexto holístico do indivíduo, ele, na área da saúde, ele já é muito bem visto e adotado, principalmente pelo reconhecimento da Organização da Saúde, né? Você, na sua convivência clínica, que eu sei que você trabalha já em algumas clínicas aqui em Curitiba, você já tem essa proximidade com esses terapeutas junto à realização de PICs? Ou você ainda não trabalhou com isso junto à tua equipe interdisciplinar? Assim, não tem, como eu te falei, né? Não tem como não trabalhar em equipe, e essa entrada da estética dentro da parte de humanização e de cuidados paliativos é maravilhosa. Eu sou da opinião de que quanto mais gente, mais profissionais para ajudar os nossos pacientes, nossos familiares, melhor, porque, como você falou no início, a gente não trabalha sozinho e a gente não dá conta de tudo sozinho, né? O médico não dá conta de tudo, eu não dou conta de tudo, você não dá conta, então cada um vai se ajudar onde o outro tem o seu limite. O médico tem o limite da profissão dele, eu tenho o meu, você tem a sua. Então, onde eu não posso ajudar, eu vou encaminhar para Isabel, para a estética. Onde eu não posso ajudar, vou encaminhar para o nutricionista. Essa é a importância da interdisciplinaridade, né? E aí entra também as PICs, né? As terapias integrativas. Os planos de saúde, o SUS também já oferecem alguns, então é basicamente você conhecer e encaminhar o paciente. Eu tenho muitos pacientes que fazem acupuntura, reiki, microfisioterapia, claro, são terapias que, assim, elas não podem substituir o tratamento padrão, tradicional, mas elas podem ajudar a diminuir alguns sintomas que muitas vezes o paciente tem por conta da quimioterapia, ou por conta da radioterapia, ou por conta da situação. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que têm ansiedade, eles tratam comigo, mas eles também fazem meditação, eles também fazem yoga, eles também vão na microfisioterapia. Para mim, quanto mais coisas ele fizer para ajudar, melhor. Então, eu já tenho encaminhado meus pacientes para terapeutas integrativos e pedido para eles fazerem outras terapias também, porque eu sei que a psicologia tem um limite. E eu sei que essas outras terapias podem ajudar ele também. Então, a gente vai agregar cuidado e vai melhorar cuidado. Por isso, não tem como a gente deixar de usar e deixar de conhecer, né? Eu ainda não conheço todas, não do jeito que eu gostaria, mas eu estou sempre me inteirando, tentando descobrir um pouco mais de cada uma, até para encaminhar melhor os pacientes, né? Que eu acho que tem mais perfil para uma terapia ou para outra, mas é algo que já tem que ser do nosso cotidiano, porque é muito importante e também tira aquele meio que preconceito do paciente de isso não funciona, isso aqui não é remédio, então não vai funcionar. Quando eles fazem, eles veem a diferença, né? Que nem você falou da estética, o toque faz uma diferença, o tipo de toque faz a diferença, não é qualquer toque, é um toque de um profissional, ele sabe onde ele está tocando e o que ele está fazendo. Então isso é que vai trazer a base do cuidado para esse paciente e deve trazer também a melhora para ele, né? Esse sentimento de que a qualidade de vida dele está melhor e esse sentimento de estar melhor mesmo. Então é bem bacana essas terapias, é bem, bem significativo. Sim, e falando do toque, uma das colocações aqui na parte da introdução, feita por Felipe Ramos, apesar de ser um autor desconhecido, a frase: toco faces, toco corpos, toco almas, toco mentes, toco e troco muito amor, toco e toco em muita gente. Quais são suas considerações finais, Dani, a respeito desse nosso bate-papo e desse convite que a gente deixa
a todos que estão nos ouvindo, independente da área que estão atuando, porque a interdisciplinaridade e a humanização, ela tem que ser vista por todos para um bem comum, que é o nosso paciente, né? Exatamente. Isso aí tem que estar em todas as áreas, né? A gente fala disso da nossa área específica, mas é exatamente isso que você falou. A gente tem que deixar bem claro que ela deve ser base de qualquer área da saúde, porque sem ela, o tratamento do paciente não vai ser o melhor possível. E esse trecho que você comentou dessa poesia é exatamente isso que eu acho, é troca, né? Toque, troca, tudo isso a gente tem que fazer. A gente precisa trocar. Nós somos seres de relações. Então, se eu troco de uma forma com qualidade, se eu troco informação com qualidade, se eu troco amor com qualidade, atenção, carinho, empatia, se eu troco tudo isso com o meu paciente ou com os meus colegas profissionais direito, se eu faço isso de forma inteira, vai ter retorno, né? O paciente vai ficar melhor, a família vai ficar melhor. Então, sempre busquem trabalhar em equipe. Se vocês têm curiosidade dessa área, busquem informação, busquem grupos, busquem profissionais que trabalhem com isso, tirem dúvidas, façam visitas. É muito importante você conhecer o que você quer fazer, para ver se é aquilo mesmo que te empolga, se é aquilo mesmo que te dá vontade de ir atrás, de trabalhar essa área, né, nos brilha os olhos, e não esquecer sempre de estudar sobre interdisciplinaridade e perguntar para os outros profissionais, o que você faz? Onde que você pode me ajudar? Para você entender aonde que a tua área conversa com a área do outro e como que você vai poder encaminhar para ele e como que ele vai encaminhar para você também. A partir do momento que você se apresenta curioso, de alguma forma você vai passar um pouco da tua prática e do teu profissionalismo para aquele outro profissional. Então, essa troca, eu acho que ela não pode deixar de acontecer, e ela tem que acontecer sempre para que, como você falou, o paciente e o familiar, eles sejam os mais beneficiados por todo esse trabalho. Sim, e eu acho que o segredo principal, como você comentou, Dani, é se descobrir. Se você é uma profissional que está buscando no que se especializar, a primeira coisa que tem que existir na tua escolha de especialização é a descoberta. Se você se descobrir, se identificar com aquela área, você vai ter sucesso na atuação daquela escolha. Agora, se você escolher, por simplesmente escolher e achar que aquela área é uma área que vai dar um retorno financeiro mais rápido, você vai se perder rapidamente na tua escolha, porque você não teve uma decisão seletiva e não se identificou com a tua escolha principal. Sim. Dani, gratidão pela tua participação aqui conosco, foi de grande valia, temos certeza que a psicologia e a estética ela se complementam muito mesmo dentro da interdisciplinaridade, e eu deixo o convite aqui a todos vocês que nos acompanharam de assistir todas os webinars da Estética Humanizada, porque a gente já fez algumas participações interessantes de temas que envolvem a humanização, a estética humanizada, tá? E eu deixo aqui para encerrar para vocês uma frase, que também é de um autor desconhecido. Quando a gente cuida do outro, o universo cuida da gente. Tá bom? Então, meu muito obrigada pela presença de todos vocês. Dani, meu muito obrigada por tua participação. Obrigada. E nos vemos aí num próximo tema de webinar.